quando nós outros miramos a cruz, que é o primeiro que vem na nossa mente? Sacrifício. É o primeiro. Se a cruz nos leva a mirar, a acordar-nos do sacrifício, de lo que Jesus hizo por mim e Ele hizo por todos nós outros. E há mensagem na cruz. Quando você mira a cruz, ele tem mensagem. E lá, a parte principal, a vertical, simboliza minha relação com Deus. Aquela parte principal da cruz, a vertical, é a relação do homem com Deus. E a parte horizontal é a relação com nosso próximo, com nosso semelhante. Ou seja, é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E amar a nosso semelhante, a nosso próximo, como a nós outros mesmos. Então, a cruz, ela nos ensina, ela nos mostra como nós outros podemos relacionar-nos com Deus. Como devemos relacionar-nos com Ele. Porque primeiro está Ele. Primeiro é Ele. Ele é o primeiro. Ele está por em cima de todas as coisas, de todas as pessoas. Quando nós outros nos convertimos a Jesus, quando a pessoa realmente se converte ao Senhor Jesus, a primeira coisa que ela deve aprender, traz a conversão de ela, é preservar a fé, preservar essa relação com Deus, é defender essa relação com Deus. Muitos han caído em la fé, muitos han perdido la fé, muitos han naufragado em la fé, exatamente porque eles não supieram, eles não tiveram ele entendimento de que esse relacionamento Deus, homem, Deus, é o primeiro. E eles acabaram colocando coisas ou personas em el mesmo nível, ou hasta por em cima de seu relacionamento com Deus. E isso ha sido a causa de la caída de tantos. Eu, quando me converti a Jesus, quando eu me converti, uma coisa que o Espírito Santo me mostrou e me ensinou foi a primeira coisa que eu tinha que fazer. Eu tinha que proteger minha fé. Eu tinha que protegê-la. Porque ela é o tesouro. Porque minha fé é o que me vai a salvar, porque somos salvos por fé. Não é assim? É minha fé que me mantém conectado com Deus. É minha fé que me hará conquistar os benefícios de Deus aqui neste mundo. Então, se a fé é o tesouro que eu recebo de Deus, então eu teria que aprender a proteger essa fé, a preservar essa fé, a não permitir que essa fé fuera danificada ou tocada. Esse é o tesouro. Você vê que quando você tem uma coisa valiosa, o que você faz? O que você faz? Você deixa exposto? Você deixa suas rodas expostas? Não deixa. O que você faz? Você las guarda. Aonde você las guarda? Não me diga. Mas você las guarda. Você coloca em um cofre, você coloca no banco, ou você coloca em um lugar onde nadie pode encontrar. Não é assim? Por quê? Porque é uma coisa valiosa para você. Então, você não quer que nadie la toque, que nadie lhe roube aquele tesouro. E há coisas que você tem que você não habla com nadie. Seus filhos não sabem.
Sus hijos não sabem. Às vezes nem a pareja sabe. Nem a pareja sabe. Você vê que há muitos homens que eles não querem dar a senha de la cuenta bancária para a mulher, para que a mulher não sepa quanto que ele tem. É isso ou não é isso? Então, há coisas que a pessoa ela não comparte com nadie. Tratando-se de minha fé, é o tesouro mais precioso que eu tenho. É o tesouro que Deus me deu. Então, quando eu me converti, então eu entendi que eu tenho que preservar isso, eu tenho que guardar isso. Mas como que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que eu aprendi, as pessoas com quem eu me iba a relacionar. Desde o início de minha fé, eu aprendi a não andar com qualquer pessoa, a selecionar as amistades que eu iba a ter dentro da igreja. Dentro. Porque fora, já não tinha mais relacionamentos. Já tinha pessoas com quem eu me... Olá, que tal, como lhe foi, como levar? Nada mais que isso. Não havia mais essa intimidade, essa cercania. O problema estava dentro da igreja. O problema é que eu tinha que saber as pessoas com quem eu iba a conviver. O apóstolo Pablo, no livro de Coríntios, ele deu uma ensinança muito interessante. O que ele disse? Não se deixe enganar las malas companhias que corrompem quê? Buenas costumbres. Las malas companhias. Las malas companhias. Eu entendi isso. Então, se eu aprendi desde um princípio a buscar as pessoas que estariam a meu lado, com quem eu iba a relacionar-me. Então, se eu não andava com todas as pessoas, eu não andava com todos os jovens do grupo jovem, eu não andava com todos os obreiros. Por quê? Porque eu queria preservar meu tesouro. Então, se eu começar a conhecer uma amistade, e essa pessoa já começar a falar mal de la fulanita, ou a ter malos olhos para la menganita, ou ter aquela língua que não cabe dentro de la boca, então imediatamente eu me apartava dessas pessoas. Eu imediatamente me alejava. Não é porque eu me sentia melhor que elas, nem me queria a ser mais santo que elas, é que ela não tinha nada para acrescentar a minha fé. Então, há aquele viejo dito que disse, melhor solo que mal acompanhado. Dime com quem andas, que te direi quem eres. Então, isso foi um princípio para mim, para preservar minha fé, para guardar minha fé. E é algo que até o dia de hoje eu lo hago. Até o dia de hoje. Por quê? Porque eu não posso permitir que minha fé, que esse tesouro, seja danificado, seja tocado. E não há amistade, não há nada que tenha mais valor que minha salvação. Se me hago entender? Sim ou não? Porque eu preservo minha fé. Então, por exemplo, se há um pastor, um obispo, que ele sai da igreja, para mim é como se ele hubiera muerto. Eu não quero saber onde ele anda, com quem ele anda, que ele hace, não quero ver rede social, nada dele, não quero saber dele. Para mim ele morreu. Mas o obispo, e o amor ao próximo, mas não se olvide que primeiro está o amor a Deus. É isso que as pessoas não sabem separar. Então, porque elas não sabem diferenciar uma coisa da outra, ela quer colocar pessoas em el mesmo nível do relacionamento dela com Deus. E ela acaba sendo contagiada. Ela acaba contaminando
o tesouro, ela está permitindo que alguém roube aquele tesouro dela, porque ela começa a dar ouvidos a um, dar ouvidos a outros, ela começa a querer saber isso, saber o outro, e você sabe, ele chismoso, ele quer saber todo, ou não é verdade? E quem anda com chismoso, chismoso és. E se eu quero preservar minha fé, eu não posso permitir. Eu não posso permitir. Por mais que eu haja tenido um carinho por aquela pessoa, por mais que aquela pessoa pudo haver ser meu amigo, mas saiu da obra, saiu para mim, morreu. Está morto. Eu o tomo como uma pessoa morta. Por causa de mim, salvação, porque se eu empeço a querer o gusanito, a querer o mesmo demônio que quitou aquele, ele vai querer quitar-me a mim. Então, por causa de minha salvação, não há relacionamento. Amém? Se me hago entender? Está claro isso? Quando eu me casei, eu não me casei com Raquel só porque eu queria uma mulher. Não, eu queria uma pessoa que me ajudara em la preservação de minha fé e de minha salvação. Então, se você que é solteiro, você não pode querer relacionar-se com alguém solo para não sentir-se solo. Você não pode casar com uma pessoa só porque é bonita ou porque ele é bonito, porque às vezes por afuera és uma beleza, mas por dentro, Então, se você que é solteiro, você tem que saber elegir. Quem é casado, nem modo, vai ser que já está. O que vai ser? Vai separar? Não vai separar. Um que eu sei que dá gana, pero não. Mas a hora já não é mais nada que ser. O que eu tenho que ser, o bispo? Arca. Não estamos aí na semana da família? Está aí. Para você que é casado, está aí. Ahorita vamos falar. Então, se você não nem modo, você já casou, já está casado, e você tem que escutar tonterias, tem que escutar coisas negativas, e etc, porque você já está casado. Mas ele solteiro não. Ele solteiro tem a opção de elegir. Então, quando eu me fui a casar-me, eu elegi a persona, porque eu não queria correr riscos, porque o matrimônio, se ele é mal hecho, ele leva a pessoa a perder a salvação. Muitos ex-pastores, muitos ex-obispos, ou estão fora da obra, porque estavam mal casados. Infelizmente. Porque se tu viessem bem casados, a própria esposa lo iba a sustentar em la hora difícil, ou não? Lo iba a apoiar, iba venir pedir ajuda. O bispo Macedo, o bispo Franklin, o bispo tal, mira, ajuda meu marido porque ele está com problema, ele está nas conversas raras. Mas como ele era mal casado, então se a esposa também foi contaminada e ajudou a contaminá-lo. Não sei se me estou fazendo entender. Então eu me casei porque eu queria salvar minha alma e queria uma pessoa que me ajudara. Que me ajudarem nesse processo. Por preservar minha salvação. Então, se você quer ser salvo, você tem que proteger sua fé. E proteger sua fé vai exigir sacrifício. Vai exigir sacrifício. Vai exigir que você de pronto venha romper certas relações, certas amistades. Talvez você terá que terminar com seu noviazgo.
hasta com seu compromisso. Porque você se dá conta que ela ou ele não lhe vai ajudar. E você vai ter que sacrificar. Vai custar, sim, mas é o preço de sua salvação. É preservar sua salvação. Sim, me estou fazendo entender? Sim ou não? O bispo, e como eu posso saber se a pessoa com quem eu vou a ter amistade, ou a pessoa com quem eu vou a manter um relacionamento, seja de amistade, ou seja um noivo, uma noiva, ou seja para casar, etc. Como eu vou saber se essa pessoa é de Deus ou não é de Deus? Porque aparentemente todos são de Deus. Todos oram, todos ayunam, todos leem a Bíblia. Não é assim? Todos. Mas Jesus, ele deu lá o tipo. Ele deu o tipo. Abra aí. Evangelho de São Lucas. Veja o tipo, como Jesus ele dá lá a ideia. Não és bom árbol, el que dá malos frutos, nem és árbol malo, el que dá quê? Bom fruto. Porque cada árbol é conhecido por seu fruto, pois não se recorrem higos de los espinos, nem tampouco se vidimiam uvas de uma que sarça. Então, como eu posso saber quem és e quem não és? Como que eu posso saber quem és trigo e quem és ciçanha? Como? Por el fruto. Basta usted atentar. Porque o árbol malo, ele não pode dar bom fruto. Ele pode ter uma bonita aparência. Você mira assim o árbol, você vê, às vezes, você vê um árbol bonito, verde, muito assim, hermoso, mas quando você agarra a fruta e você la come, é isso ou não é verdade? La fruta sem sabor, la fruta ácida, la fruta amarga, mas o árbol maravilhoso. Assim também são as pessoas. Elas aparentam a hermosura, a santidade, parecem ser de Deus, hablam bonito, sabem a Bíblia, às vezes até la predicam, e que predicam que uno diz, uau, como que essa pessoa habla tão bonito de la Bíblia, maravilha, mas não é isso que vai mostrar quem ela é. O que vai mostrar quem ela é, não são os dones, porque predicar a palavra é dom. É dom. Curar, liberar os endemoniados é dom. É um dom de Deus. Fazer milagros é um dom de quem? Não é da pessoa, é de Deus. Deus prestou para ela. Deus deu para ela aquele dom, aquele talento. Mas não é isso que vai mostrar que é de Deus. O que mostra uma pessoa de Deus são os frutos, ou seja, caráter. É o caráter. E o caráter de uma pessoa, você só conhece em la intimidade. Ou seja, por detrás da cortina. Dentro da igreja, a pessoa tão bonita. Eu estou aqui falando e a pessoa está assim, muitas vezes. Amém, ó bispo. É verdade. É verdade. É verdade. E quem está ao lado dela diz assim. Está compreendendo? Mas às vezes, quando sai aqui da igreja, ela sai falando mal de mim. É o mesmo. É o mesmo que aparenta ser um santo,
mas quando sale allí, habla majaderias. És ele mesmo que disse assim: Jesus, eu te amo. Oh, Jesus, e está ao seu lado, e a pessoa está chora, e às vezes você disse assim: Deus meu, eu não consigo sentir o que ela sente. Às vezes você se sente hasta um pecador, não? Aquela pessoa é tão, habla tão bonito, ela ora tão bonito, que você está se sente avergonçado, que você não sabe nem a metade do que ela. És ou não és? E chora. Mas quando sai allí, ela está falando mal da vida de outro. A mesma boca que disse que ama Jesus, a mesma que habla mal do próximo, que critica o próximo, que tem malos olhos para com outro, que é chismoso. Então, por isso que Jesus, ele mostra como nós outros não nos enganamos, como não somos enganados. As pessoas são enganadas porque elas se deixam guiar por ele coração. Elas se guiam por as coisas que elas podem ver, mas ela não usa a inteligência para perceber que aquela pessoa está llena de veneno, que ela está sempre com veneno, ela está sempre crítica com os demais, ela está sempre com malos olhos, é aquela pessoa rancorosa, e uno não se dá conta, ou uno não se quer dar conta. E por isso que tantos vão se perdendo, porque por não ver esses pequenos detalhes, ela coloca o coração de Elia em las manos dessa pessoa. Ela coloca. E quando essa pessoa comete um erro, ela se sente defraudada. Ou se ele sai da igreja, ela sabe, eu vou sair, não me gusta a igreja, por isso, por aquilo. Como Elia tem o coração pegado a esta, vou contigo. E você vai ao inferno com Elia. Você sabe que o diabo, quando ele foi expulso, ele viu no solo? Não. Ele saiu do cielo, mas quantos ele trajo com ele? E assim acontece. Assim acontece. E a pessoa, ela acaba seguindo a cola do diabo e perdendo a salvação dela. Mas por quê? Porque ela colocou aquela relação, seja de amistade, seja de noviazgo, seja de compromisso, seja qualquer tipo de relacionamento, por em cima da relação dela com Deus. Ou seja, ela não protegeu seu tesouro. Não protegeu. Mas todo por quê? Porque ela não viu com quem ela andava, com quem ela se casou, com quem ela se relacionou. Então, Jesus, ele ensina como nós outros podemos ser, como devemos ser. Como todo lugar, há buenos e aí quê? E aí malos. Eu procurei e procuro, hasta o dia de hoje, andar com as pessoas que têm o mesmo objetivo que eu tenho, que é servir a Deus, é agradar a Deus. Eu não me gusta pessoas arrogantes, pessoas que falam muito de si própria, que lhe gusta, porque, e você sente o olor de lejos. Você sabe que a pessoa que tem mau aliento, só Elia não sabe. Todo mundo sabe, menos Elia. Ou não és? Assim também é o soberbo, ele orgulhoso. Todo mundo sabe, menos ele. Menos ele. Ele é o único que não sabe. Mas todo mundo, porque não o suporta. Então, aprenda a preservar seu maior tesouro, que é sua fé. E a primeira coisa que você deve fazer é saber com quem você anda.
é saber com as pessoas com quem você se relaciona. Se você está em redes sociais, cuidado com as pessoas com quem você anda seguindo, porque ele pode contaminar. Cuidado. Tenha muito cuidado. Porque é assim que o diabo destrói as pessoas. Com esse tipo de coisas. Veja que o diabo intentou matar Jesus em nos poucos dias de nascido, correto? Sabia que era indefenso. Sabia que ele era ninho. Assim são ustedes. O diabo vai tentar matar a fé de ustedes, mientras ustedes são ninhos, espiritualmente hablando. Mientras ustedes espiritualmente são imaturos. Mientras ustedes espiritualmente estão empeçando. Então, se o diabo, ele vai usar todas as armas que ele tenha para tentar roubar seu tesouro. E ele pode e usa a quem se der. Ele pode usar seu marido, sua esposa, ele pode usar seus filhos, ele pode usar seus padres, ele pode usar um obreiro, uma obreira, ele pode usar um pastor, ele pode usar um obispo. Ele tentou usar a Pedro. Ou não? Ele tentou usar Pedro. Ele tentou usar Pedro. Então, ele vai usar quem se der. Mas cabe a mim proteger minha fé. Cabe a mim preservar minha fé. Cabe a mim saber sacrificar. Sacrificar. Eu prefiro andar com poucos, mas que sejam de la fé, que com muitos mesclados. Porque eu não vou perder minha salvação. Então, para isso, às vezes é necessário eu quedar um pouco mais. Por causa de minha salvação. Mas há pessoas de la fé. Há pessoas sinceras. Há pessoas que realmente são de Deus. E você vai conhecê-las por seus frutos. Você nunca lá vai ver com malos olhos para outros. Você sempre verá em nela uma característica: justiça, misericórdia e fé. A pessoa que é de Deus, ela é justa. Ela não condena nadie por lo que outros dizem. A pessoa que é de Deus é misericordiosa. Ela tem misericórdia. Ela tem buenos olhos. Às vezes ela perde ou sofre por ser buena. Às vezes ela toma de boba, porque ela tem buenos olhos. Ela quer ver todos com buenos olhos. Às vezes ela é tomada, como se disse aqui, tomada de tonta, não? Tomada del pelo, como se disse, não? Mas ela prefere ser assim, porque é o caráter de Jesus que está em ela. Você não vai ver uma pessoa que é de Deus, que é nascida do Espírito Santo, falando mal de outra pessoa. Ela pode não estar de acordo, é um direito, porque vamos ter nuestras, mas não estar falando mal da pessoa por la espalda dela. Porque é misericórdia. Amém, gente? Quem é de Deus tem essas características. Então, preserve sua fé. Cuide de seu tesouro. Não permita que nada roube a única coisa que lhe levará à eternidade. É sua fé em el Senhor Jesus Cristo.